Tribuna Cast. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Tribuna Cast, o podcast que escuta, investiga e compartilha as vozes que movem Juiz de Fora e também o Brasil. Eu sou Cris Rubner, jornalista e apresentadora desse episódio, e convido você a uma pausa para pensar sobre o que sustenta o amor em tempos de pressa, redes sociais, autocobrança e cansaço. No ar, o episódio Amor Real, como manter a conexão em tempos de pressa, redes sociais e cobranças. A gente vai falar sobre vínculos afetivos, sobre estar com o outro sem se perder de si e sobre o desafio de manter relações verdadeiras quando tudo ao nosso redor parece pedir mais desempenho do que presença. E para esse bate-papo super potente e necessário nos tempos de hoje, né, gente? Eu recebo aqui 3 mulheres incríveis que estão com a gente para falar sobre o amor com profundidade, né, com sensibilidade e convivência também. Priscila Vieira, psicóloga e gestalt terapeuta, não é isso? Especializada no atendimento de casais, ela trabalha com grupos terapêuticos voltados aí para o fortalecimento do feminino e é uma escuta também generosa para mulheres que vivem relações complexas no mundo de hoje. Com a gente também a nossa parceira aqui, porque ela foi colunista da antiga Rádio CBN, a Elisângela Pereira, psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais com mais de 20 anos de experiência. 20 anos. E ela atua também ajudando casais a reencontrarem a sua intimidade, o diálogo, a conexão emocional também com acolhimento e sem tabus. E a Thalita Delgado, que é jornalista, autora do livro Sorrindo e Chorando, onde compartilha suas vivências de dor, separação e recomeço. A Thalita escreve com a alma e transforma todas essas experiências pessoais em palavras que tocam, que também buscam um amor mais possível e verdadeiro. Bom, vamos juntas? Sejam bem-vindas. Obrigada. A gente está muito feliz de receber vocês aqui, viu? A gente também fica muito feliz. Porque são experiências que vocês têm, não só clínica, mas como de vida mesmo, que eu acho que dá para compartilhar com a galera, né? Sim. Bom, vou começar com a Elisângela, pode ser? Pode ser? Vamos lá? Vamos nessa, Elis. Elisângela, o excesso de telas hoje, que a gente está num mundo muito virtual, muito digital, e essa correria do cotidiano tem afetado, de alguma maneira, a mudança na forma de se relacionar intimamente, seja na cama ou fora dela? Tem mudado muito. A gente sabe através de pesquisas que são feitas e que demonstram uma mudança de comportamento, e eu vou falar pela parte clínica, com esses 20 anos aí de atendimento a casais, eu percebo nitidamente como esses casais modificaram a maneira de se aproximar, de conversar, de dialogar. As redes sociais, elas invadiram, né, todo esse espaço, e é o tempo todo. Então, está cada vez mais difícil, sem dúvida, manter um relacionamento saudável a longo prazo. E o que você tem notado com a sua experiência clínica mesmo de consultório? O que os casais têm chegado até você, têm mais colocado na mesa? A dificuldade, principalmente, de criar a conexão. Porque o tempo todo tem que dividir a atenção com o celular, com a tela. Então, exemplo, vai para a cama e leva o celular. Então, os dois vão dormir cada um com o seu aparelho. Cada um conectado. E aí, então tá bom, desliga aí. Só mais um pouquinho. Tá bom, só mais um pouquinho. E as pessoas não percebem o quanto o excesso de tela cansa a nossa mente. Daqui a pouco, um ou outro desliga, deixa o aparelho de lado, mas o outro continua. E com isso, não tem mais espaço, não tem mais tempo, porque daqui a pouco a gente já vem cansado da rotina, você já vem cansado do trabalho. Verdade. E aí, aquele tempo ali, você ainda leva a sua mente à exaustão, porque não é verdade que acontece uma exaustão tempo, né? mental. Porque você vai rolar uma barra ali, você fica 2 horas ali. Sem perceber. Isso ainda tem os casais que têm esse hábito, não sei se é um hábito, né? Mas o modo hoje de conhecer um novo parceiro também mudou. Ele vem também da tela, né? Então, é um hábito que é quase
fluido, né? Natural, as pessoas estarem na tela, né? Até para se conhecer, a gente está se conhecendo por uma rede social, um aplicativo, né? De relacionamento. Mas eu acho que a tela, ela bloqueia, né? Assim, sejam bem-vindos à tecnologia, a gente não tá falando disso, né? Mas assim, o olho no olho, né? O relacionamento pessoal é diferente. É pele, é presença, é muito diferente, assim, eu acho, né? E a tela tá ali, né, como um muro mesmo. Eu vejo como um muro invisível, né? Eu tô vendo outro a partir do que aquela foto mostra, aquele recorte de vídeo mostra, a partir do que ele escreve ali no Tinder, né? Ou em outro aplicativo. Mas não tô me conectando com outro mesmo, né? E aí eu gostei ou não gostei e tchau, né? Mas aí, assim, o que eu trouxe é a questão do relacionamento duradouro, né? Que é diferente de quando a gente ainda tá naquela fase do conhecer, que tá cada um no seu canto, normalmente. E quando é casal? Então, aqui eu tô trazendo a questão de pessoas que já estão há muito tempo em relacionamento. Como que tá? Porque nunca foi uma tarefa fácil você manter um relacionamento duradouro. Tá cada vez mais difícil, porque a disputa agora é com a tela. O tempo inteiro e muita novidade o tempo todo. E o seu parceiro ou a sua parceira ali do lado. E você tem que... Sabe, a nossa mente, se tem uma coisa que agrada a nossa mente, é novidade. Aí você vai disputar aquele monte de novidade com alguém que está do seu lado há 10, 15, 20 anos. Você sabe quando você vai ganhar essa disputa? Nunca. Fora a novidade, o algoritmo me mostra tudo que eu quero. Ele me conhece muito melhor que o meu marido. Exatamente. Então, eu acho essa disputa é desigual. Sim. Então, se os casais, as pessoas que estão dispostas realmente a manterem relacionamentos saudáveis, porque uma coisa é relacionamento, uma coisa é estar junto, outra coisa é ter um relacionamento saudável. Elas têm que entender que é preciso uma consciência. Se a gente não criar um processo de conscientização para trabalhar em cima desse relacionamento, ele vai acabar ou ele vai ficar ali, vai permanecer ali só para constar. Como diz, só para inglês ver, mas ele não vai existir de verdade. Então, é batalha mesmo. Agora, Priscila, você fala muito sobre o fortalecimento do feminino. De que forma isso impacta a forma, né, mesmo como as mulheres estão se relacionando hoje? Então, quando eu falo do feminino dentro da relação, né, é mesmo dessa mulher se colocar, né? A gente vem há anos, né, nessa batalha de se colocar nas relações, as nossas necessidades, né? Quando a gente fala, por exemplo, de dificuldade de comunicação, muitas vezes a gente está falando de um silenciamento dessa mulher em relações. Então, se fortalecer é também sair um pouco desse lugar que é muito de cuidadora, né? Ou mãe, ou esposa, né? Eu cuido da casa, para também ser um lugar de buscar fortalecer essa individualidade. E que isso vai fortalecer a relação, né? Se é uma mulher que se cuida, que se conhece, né? Que tem acesso a hobbies, a psicoterapia. Se eu me conheço, eu consigo me comunicar para o outro, me apresentar para o outro, me atualizar para o outro. Sim. E isso também fortalece a relação. Homens têm mais facilidade nisso porque são, desde cedo, muito incentivados, né? Isso é cultural. Eles são incentivados a viver uma vida fora ali paralela, né? Tipo, dar seu rumo. Priorizar seu futebol, né? Enfim, as mulheres não, elas são levadas para um casamento ou inseridas na maternidade como assim, agora é minha função. Né? Então, eu posso fazer minha unha depois, eu posso me cuidar depois, terapia, não, agora não. E aí vai se esquecendo, né? Então, quando a gente fala desse fortalecimento feminino, é também fortalecimento desse casal, né? Seja ele qual configuração for. Eu costumo dizer que os homens são treinados para viver a vida deles. E nós, mulheres, somos treinadas para viver a vida da família, né? Exato. Sim. Exatamente. Embora isso tenha mudado um pouco, mas assim, ainda é maioria, né, gente? Ainda é. É porque a gente também tem que quebrar um ciclo, né? Um padrão. Às vezes a gente quer fazer, mas é
é isso, eu faço, e aí faz, aí se sente culpada por estar fazendo, por estar priorizando, e aí às vezes a sua rede de amigas não faz o mesmo movimento que você. E então, te critica. E te critica. E te julga. Aí você fica sendo a diferente, então você já tem que lidar com o seu sentimento de culpa, mais o olhar do outro, mais o embate que você talvez tenha no relacionamento. Então, é muito mais fácil não fazer. É muito mais fácil você ficar seguir ali. o fluxo. E já tá assim. terapia, né, Ai, gente? acho linda a mulher que consegue fazer. Queria ser assim. Mas continuo aqui do jeito que eu tô. Agora, Thalita, no seu livro você fala muito sobre dor e recomeço, né? Sim. Como é que foi viver isso na prática, transformar, digamos, a perda em palavra, né, que você escreve? O livro, ele surgiu de uma demanda de necessidade mesmo. Eu escrevi para não sufocar. Eu acho que era isso, era uma válvula de escape, né? Eu sou uma pessoa muito artística. Então, A arte, né? a arte, sublimar ela me salva de várias formas, né? Eu tenho um ateliê de crochê, eu pinto, eu escrevo, desenho. Então, eu tinha necessidade de sair dali da minha cabeça. E aí, eu fui percebendo, e eu fui só escrevendo. Depois que o livro tomou forma de livro, eu percebi a dificuldade que as mulheres têm de falar sobre esses fins, sobre esses relacionamentos, porque é um conflito de sentimento. Ao mesmo tempo que você ainda ama aquela pessoa, você entende que aquele relacionamento não cabe mais pra você. Então, ao mesmo tempo, tem dia que você fala, nossa, graças a Deus, separei, vida nova. Tem dia que você acorda e fala, não, pelo amor de Deus, eu não queria nada disso, eu quero voltar. E assim, é um misto de sentimento e que nós, mulheres, também somos treinadas, né? A sofrer de certas formas. Eu, por exemplo, eu não fiquei no quarto escuro chorando, né? Tenho todo o respeito pelas mulheres que passam por isso, mas luto, né? pelo luto, o meu luto foi muito, então vamos trabalhar, vamos fazer, vamos mudar, vamos acontecer, vamos escrever um livro. Sublimar, né? Na verdade, sublimação. E aí, mas quando eu parava para conversar com outras mulheres, eu via a dificuldade que elas tinham de verbalizar, de falar sobre o sentimento delas e apenas falar. Elas não queriam conselho, eu não queria conselho. Porque eu sabia que o que eu precisava era tempo pra me refazer. Porque eu passei 10 anos casada, a gente tinha 2 empresas juntas, a gente trabalhava junto. Então, eu tive que refazer uma vida inteira. Tanto, eu não sabia mais se eu gostava de rosa-choque. Sabe? Eu não sabia qual parte de dentro da minha casa foi escolhida por mim, por ele ou por nós dois. Então é um processo mesmo de reconstrução, sabe? E você acredita que esse amor real, ele precisa incluir esse luto, essas rupturas, os silêncios? Eu acho que cada pessoa tem uma forma. Eu acredito que pra mim eu preciso do luto, mas o meu luto, ele é de uma forma muito... Eu sou sinestésica, eu preciso dar formas ao que eu tô vivendo. E às vezes eu preciso me distanciar das coisas, assim. Então eu fui viajar, sabe? Eu fiquei um tempo fora. Eu preciso ter a sensação de que eu tô olhando as coisas de longe. Mas eu acho que cada pessoa, inclusive o homem também, né? Meu ex-marido passou pelo luto dele achando que ele tinha 20 anos. E aí, né? E aí depois esse luto muda. Então eu acho que cada pessoa é de um jeito, mas eu acho que o finalizar um relacionamento é muito difícil. Eu falo muito isso assim, falei muito isso na época. Falei, gente, é facílimo colocar a mala do outro pra fora de casa. O difícil é você ligar no plano de saúde e falar que você não é mais o parceiro. É você cancelar a Netflix. É você trocar o nome. É trocar o nome. Então, assim, o difícil não é você falar para as pessoas, né? Eu me separei. É a rotina, é um processo, sabe? Isso que você falou, Thalita, a respeito de meu marido passou diferente. É muito uma diferença que a gente percebe entre o comportamento de homem e mulher. Sim. A mulher, primeiro, ela vai no fundo do poço. E cada um tem o seu fundo do poço. O seu fundo do poço foi através da arte. Foi sublimar, foi viajar. Vai ter gente que vai precisar ficar no quarto escuro. Sim.
né? O homem, a tendência não. É ele virar a esquina, ele não foi treinado para falar de emoção. Então ele precisa fingir que tá tudo bem. Eu terminei um casamento de 10 anos, eu me separei, mas eu estou ótimo. Eu vou encontrar com os meus amigos, eu vou tomar uma cerveja e acabou o problema. Arrumar outra pessoa. E aí, na verdade, mas isso dura e não é real. Na maioria das vezes não é genuíno. Ele tá sofrendo. Claro. E aí eu vejo minhas pacientes falando assim, mas Elisângela, a gente acabou de separar e ele já tá na balada. Como assim? Eu falo, cara, não significa que ele não está sofrendo. É claro que ele não está sofrendo. E tem isso, né? Porque a mulher, ela quer ver o outro sofrer na mesma intensidade. Exatamente. Se eu estou no quarto escuro, por que ele não está? Mas muitas vezes também ela só se autoriza a fazer movimentos quando para de sofrer. E talvez até injusto, né? Porque... Isso é um caminho, um processo, né? Eu posso estar sofrendo e ao mesmo tempo indo pra vida, né? Sim. E saio pra tomar um café com uma amiga, e vou numa festa e volto, sinto. Eu vi também uma coisa muito engraçada, que hoje, né, é engraçado, obviamente, Agora que passou, né? Agora que passou. Depois que passa, a gente muitas mulheres falavam pra mim assim, mas não é possível que você não tá sofrendo, não é possível que você tá continuando trabalhando, não é possível que você assumiu uma empresa e ficou com a outra e você tá tendo uma vida normal, que tipo, você consegue sair, comprar um sapato novo, ir pra uma balada e tá tudo bem. Eu falava, gente, mas é assim, cada pessoa de um jeito. Óbvio que não tava tudo bem, óbvio que eu escrevi um livro, sabe? Mas assim, as mulheres, como na minha cabeça, nós somos também treinadas para poder sofrer. O óbvio que elas esperavam e esperam das mulheres que terminam uma relação é que a gente sofra de imediato. Que a gente fique muito mal, que a gente fique muito triste, que a gente fica naquele processo ali do quarto escuro, de emagrecer, do silêncio. Até como uma punição, né? Porque muitas vezes a mulher é que toma essa decisão também, Exato. né? O casal... Eu acho que, eu posso até me corrigir se eu estiver enganado, vocês têm mais experiência de clínica também. A maioria dos relacionamentos que chegam ao fim são as mulheres que definem esse fim. E o homem parece que ele vira a chave de uma maneira e a mulher ela vai entrando no fim, ainda estando com a pessoa. Sim. É um processo mais longo. Exato. E o cara parece que ele vira uma chave e falou, acabou. E muitas vezes essa relação já não está funcionando há muito tempo. E aí a mulher termina, aí o cara, então tá. Você vai sofrer, porque você que quis separar. Bota a responsabilidade nas costas. Você vai sofrer, dela. você vai se sentir culpada e muitas vezes fazem movimentos violentos, né? Sabemos disso, né? Olha os índices de feminicídio que acontecem pós uma separação, um rompimento, né? Então eu vou agir dessa maneira, eu vou cortar, né? Não vou pagar pensão, né? Enfim, um monte de movimentos punitivos para essa mulher que teve a coragem de dizer, olha, não tá funcionando, vamos cada um para o seu caminho? Sim, e muitas vezes ela é punida por isso. Sim. Agora, Elisângela, você falou muito sobre relacionamentos duradouros. Como é que as pessoas podem se reconectar no meio do caos diário, dessa correria que a gente tá, sem que isso também vire uma obrigação, sabe? De que forma? Assim, o que eu sempre sugiro aos meus casais é a simplicidade. É a gente voltar ao início. Coisas simples do dia a dia. Tomar café junto. Cada um toma num horário. Às vezes, realmente, os horários não batem. Mas às vezes bate. Final de semana, né? E aí não faz, sabe? O que as pessoas precisam entender é que existe uma demanda de energia que você precisa colocar para fazer a coisa funcionar. As pessoas ainda não entenderam a diferença entre paixão e amor. Paixão é um processo passivo. Eu não preciso fazer nada. Eu tô bêbada de hormônios. O meu cérebro tá bêbado de ocitocina e vasopressina. Isso faz com que eu enxergue o outro maravilhoso. Né? Eu falo maravilhoso, maravilhoso, maravilhosa, lindo. Eu não preciso me esforçar muito para eu ter resultados.
Porque a minha escolha vai ser sempre o outro. Se tiver ali cheio de notificação no seu celular, você vai escolher responder a mensagem daquela pessoa pela qual você está apaixonado. Agora faz isso depois de 20 anos. Que eu quero ver. Tudo vai aparecer. Tem uma aspas aqui que nos bastidores a gente tem a Natália Mâncio, que é a nossa produtora jornalista aqui da rádio. Ela é casada com Éder Renzo, que é responsável pelas transmissões ao vivo. Deu uma cutucada ali, falou, aí, Paixão, viu aí, Paixão? Cadê a minha mensagem? Terapia de casal na mesa. Pois é. Então, essa questão do simples. É você fazer um jantar junto, né? Poder jantar junto. É você criar atividades compartilhadas, né? Um esporte, uma caminhada. Aí às vezes eu sugiro algumas coisas, as pessoas, mas tem que ter grana para fazer isso. Cara, tem coisa que você não precisa ter dinheiro para fazer. Você pode fazer uma caminhada na sua rua, junto com o outro, de preferência sem o celular na mão, porque não adianta você sair. A terapia de casal. Pra respirar melhor. Gente, senta aqui, vamos Vamos aproveitar. Eu tinha um hábito muito engraçado com meu ex-marido, que era assim, dia de domingo, a gente assinava o Globo. Então, eu ficava ali com a Vogue, que também a gente assinava. E aí, a gente sempre gostou de barzinho, a gente sempre foi muito botequeiro. E aí, a gente sentava em alguma praça que tinha algum barzinho, alguma coisa. Ele ficava lendo o jornal dele, eu ficava ali com a Vogue. Quando a minha Vogue acabava, eu começava a fazer um crochêzinho. E ele pegava um outro jornal, uma outra revista pra ler. E a gente ficava ali, às vezes a gente ficava quase que o dia todo fazendo isso. E aí, tomava uma cerveja e tal. A gente nem sempre a gente estava conversando. Mas a gente estava ali fazendo uma coisa que era prazerosa tanto pra mim quanto pra ele, no mesmo ambiente, sabe? E aquilo dava uma sensação de conexão mesmo. Interessante isso. Só faria uma observação. Estar junto não significa estar presente. Sim. Cuidado, sim. porque vocês passavam a tarde inteira, um lendo Vogue, o outro fazendo não sei o quê. Vocês estavam realmente juntos? Não, na verdade não, né? Porque como a gente... O nosso caso era atípico no sentido assim, a gente já trabalhava junto. Então a gente ainda tinha esse agravante que a gente passava de segunda a sexta-feira o tempo todo. E aí, quando chegava no momento de descanso, então foi uma relação muito difícil de equilibrar. Eu imagino. Porque é isso, as coisas se misturam, a empresa era dos dois, então você para de entender o que é marido, o que é parceiro, não, o que é leva sócio. as coisas do trabalho para casa, de casa para trabalho. E aí é muito confuso. Eu não arrependo de ter sido sócia, assim, dele em momento algum, mas eu acredito que se não tivéssemos sido, talvez tivesse durado um pouco mais. Mas não acredito que estaríamos juntos. Sabe essa coisa do voltar ao simples? Que eu acho que a gente primeiro tem que ver esse casal, né? Na clínica eu vou atender um casal, cada casal vai funcionar de um jeito. O simples, sabe o que eu falo? Vocês estão cada um vendo o celular na cama. Já é uma questão. Mostrem um pro outro o que vocês estão vendo. Vejam juntos o feed, mesmo rolando juntos. Comentem sobre aquilo. Isso já é um primeiro movimento de se aproximar. Eu tô vendo aqui, como você falou, tô lendo uma revista e ele tá lendo outra coisa. É outro mundo, assim, né? O celular, então, é outro mundo. Sim. Começa assim. Vamos ver o meu feed. Deixa eu ver o seu. O que tá Os passando aqui? algoritmos, né? Aí vem separação e dor. O que você tá lendo aí? Mas eu acho que o simples é isso, assim. Vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Vamos usar as armas para depois ir criando movimentos de... então vamos largar o celular e vamos ler um livro juntos, né? Vamos fazer filme, né? Isso, ver um filme juntos. Eu acho que é começar desses movimentos para depois ampliar os recursos, né? Sim. Eu ainda voto para realmente voltar à raiz mesmo. Entende? Porque, querendo ou não, o celular, as redes sociais, elas são fonte de muita angústia. Sim. E principalmente de muita comparação. E aí, muitas vezes, o que vai acontecer, por mais que eu esteja te mostrando aqui, olha isso aqui, de repente o algoritmo vem, aí vai falar assim, mas quem que é essa pessoa? Por que isso está aparecendo para você? Mas isso vai aparecer perto ou longe do outro. Vai aparecer perto ou longe, mas eu penso
tentativa de você não criar mais desconexão. Quanto mais você estiver ali próximo, minha opinião, assim, do que eu vejo que Não, funciona, a gente tá aqui né? pra isso. Claro. Lá no consultório com o meu povo. Gente, eu sou mais mão na massa. Sim. A gente tem É mais saído- tirar o como é que fala, o band-aid de uma vez só, Porque né? o que a gente está falando aqui, né? Como que a questão da tecnologia interfere, Sim. né? Então, vamos tentar tirar um pouco mais. A gente precisa aprender a sobreviver sem Sim, tecnologia. A verdade é que a gente está quase não conseguindo mais fazer isso. Exatamente. Vou abrir o microfone para a Natália Manso, que vai participar com a gente também. Deixa eu virar a câmera para ela. Éder, tô achando melhor pra você, Éder. Trabalho não é nada, não vou falar nada da minha vida pessoal. A gente estava esperando isso. Trazer ele pra mesa, né? É. Não, eu comentar que a gente tá fazendo esse especial até pensando no mês dos namorados. E aí eu queria trazer só a comparação das declarações do Dia dos Namorados. Né? Como você tá ali, ficou assim, porque ano passado ele postou um vídeo, aí esse ano ele colocou uma foto. Aí um amigo colocou um carrossel. E assim, se você for parar, essa comparação, ela vai ser infinita. Né? A gente teve uma época, né, dos meus amigos, que todo mundo foi ficando meio que noivo na mesma época. E eu tive um noivado, mas assim, vamos casar, vamos, tá tudo certo. E um amigo meu pediu a namorada no Teatro Central. Aí eu falei assim, Jesus, jogou a régua lá em cima. Então, se você for parar pra ver, a comparação, ela vai estar tanto na rede social, mas quanto também nessas conversas que a gente tem com os amigos. Então, eu acho que talvez o simples seja voltar também pro você. Exato. Sim. Né? Pensar assim, o que faz sentido pro meu relacionamento? Né? Independente do que as outras pessoas estão postando. Eu não fui jantar fora no Dia dos Namorados. Tá tudo bem pra vocês, fez sentido ficar em casa. Às vezes você nem postou. E aí a pessoa fala assim, fulano tá em crise, não postou. Mas na verdade eles tiveram uma noite ótima, sem o celular, aproveitaram aquele momento. E a gente tem uma amiga minha que fala muito assim, foca no agora. Então olha pro seu parceiro, né? Se você ou pra sua parceira, naquele momento ele fala, não, ok. Tá fazendo sentido agora. Então vamos desligar e vamos fazer alguma coisa nós dois. Essa questão do celular no feed, acho que pode ter esse estresse, sim. Mas já é uma tentativa de... vamos dar o primeiro passo. Mas, de fato, eu acho que seria o ideal. É o primeiro o sonho é que vocês consigam, de fato, caminhar juntos na rua. Tá bom, Paixão? Meta. Só pra Agora, contribuir. foi bela observação, Nath. E assim, quais são os mitos que vocês acham sobre o amor e relacionamento que mais atrapalham o dia a dia? Além do celular, dessa questão aí de, fulano postou, ele não postou nada. Então, tem mais alguma coisa ao nosso redor? Eu acho que essa perfeição, né? Essa busca de perfeição é algo grande, né? Então, um bom relacionamento é aquele que posta, né? Que tá lá com grandes declarações e que é perfeito, né? Que não tem brigas, que não tem ciúme, né? Que não tem... Em que o meu parceiro ou minha parceira não tem interesse nenhum por ninguém, né? Seja uma atração... Enfim, essa perfeição de que o outro tá ali a serviço, né? Assim, e exclusivamente meu. Nós somos pessoas inteiras que decidem e escolhem se encontrar ou não, né? Então, esse mito da perfeição, acho que é um grande mito, assim, do que o outro... Da que a relação precisa ser perfeita, de que o outro é minha propriedade. Agora, de que forma essa vulnerabilidade pode deixar um relacionamento mais forte, por exemplo, Elisângela? Eu vejo que quanto mais a gente demonstra vulnerabilidade para o outro, maior a conexão. Porque quando eu percebo que você é capaz de sentir dor, que você é capaz de errar, de falhar, e você lida bem com isso, você me fala disso, mas eu vou me sentir no mesmo patamar que você. Se você fala pra mim que você não sofre, que você não sente dor, que você é maravilhosa, você tá sempre aqui, eu vou me distanciar cada vez mais. Então, eu acho que a vulnerabilidade, ela é uma ferramenta sensacional para manter essa conexão que a gente está falando aqui hoje. Sim. Não é? Quanto mais vulnerável, mais próximo eu me sinto do outro, porque eu estou entendendo o outro como ele sendo real, como ele sendo de verdade, como ele sendo genuíno. Sim. Eu vejo nessa questão da vulnerabilidade
eu especificamente, Thalita, eu tenho uma enorme admiração por pessoas que são vulneráveis. Nesse sentido de sentimentos, porque em tempos, né, que a gente tem uma rede social, que é isso, temos muitas pessoas, muitas comparações, os nossos amigos estão ali, né, pessoas que a gente acha que tá próximo, mas a gente não tá, porque essa rede social a gente sabe pequenos pedaços da vida, então a gente se acha íntimo das pessoas, mas não estamos. Então, a pessoa, pra mim, que ela consegue demonstrar vulnerabilidade comigo, de tipo, olha, desmancha esse muro aí, ó. Você tá falando comigo, eu sei quem você é, eu te conheço. Então, essa pessoa tem a minha admiração. Essa pessoa, pra mim, ela ganha muitos pontos, sem nem ela saber. Porque ela tá se colocando realmente num lugar de demonstrar a fragilidade dela. E eu acho que as pessoas estão perdendo essa sensibilidade. Com a internet, a gente cria esse muro de estar sempre perfeito, de ser um suporte muito bom pra família, de ser um suporte maravilhoso pro amigo, de ser... Cara, mas assim... Não, eu tô aqui, eu tenho sentimento. Se abre comigo pra eu poder me abrir com você. A grama do vizinho é mais verde que a minha. Então eu acho que a pessoa, o principal mito, assim, pra mim, é esse amor romântico demais, onde as pessoas não conseguem sofrer, chorar, se demonstrar vulneráveis mesmo. Eu acho que é da perfeição, né? Uma perfeição que não existe. Não tem como, a gente não consegue alcançar, sabe? É a mesma coisa do mito da beleza, a gente nunca vai estar bonita o suficiente. Então é um ciclo, uma bola de neve, eu acho, sem fim. Sim. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês três. Se a gente puder, a gente ficava aqui o dia inteiro falando sobre amores reais, de fato, né? Que não são perfeitos e tá tudo certo, né? O importante é buscar essa conexão um com o outro verdadeira, como diz Elisângela, uma conexão raiz, né? E eu queria agradecer. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês três aqui com a gente, viu? Também agradeço, Cris. E olha, A gente agradece. Você que está acompanhando a gente nesse episódio, compartilha esse episódio. Toda sexta-feira, às 8h15 da manhã, tem Tribuna Cast aqui com convidados especiais, como a gente recebeu aqui hoje, a Thalita, a Elisângela e a Priscila. Obrigada, meninas. Até a próxima. Obrigada a vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tribuna Cast.